Olha, alguns filhos crescem e a gente diz, nossa, parece que não está amadurecendo nada. Alguns filhos crescem e a gente diz, nossa, eternos bebezões. O que acontece? Será que o erro está em nós, pais? Será que a sociedade, os tempos atuais? Eu vou conversar com quem entende do assunto, psicóloga palestrante, Meire Camia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dalciso. O maior prazer estar aqui, viu? E olha, hoje nós vamos falar sobre esse tema, nós vamos falar sobre esses filhos que crescem, têm mais de 20 anos e eles não querem sair da casa dos pais, querem viver ainda como crianças. E todo pai, toda mãe deseja que seus filhos encontrem a luz dentro deles para que eles sigam o próprio caminho. Mas, muitas vezes, algumas vezes isso não acontece. E hoje, com as nossas dicas aqui no programa, nós vamos ensinar esses pais a fazerem com que esses filhos consigam encontrar aqueles projetos que muitas vezes ficam só no papel e transformar tudo isso em realidade. Boa! Ei, coisa bonita! Eu fico aqui observando assim, sabe? Pra ver, agora eu pego. Isso. Eu nunca pego, não sei, ela é rápida demais, eu não entendo. Ó, e às vezes a gente não sabe transformar mesmo esse filho em alguma coisa e a assim gente que tem seja sonhos, legal né? Os pro pais, mundo, né? o que os pais querem o melhor para os seus filhos. E às vezes a realidade, ela não se apresenta dessa forma, não é perfeito, né? Então a gente fala assim, nós como pais, a gente projeta uma série de coisas, a gente quer que o nosso filho siga um bom caminho, que ele seja feliz. Mas às vezes esse jeito que esses jovens, né, eles vão com essa recusa em amadurecer, você vai percebendo que eles não estão construindo um futuro feliz, mas um futuro de sofrimento. E eu até brinco, né, que pais que têm filhos que têm esse problema, que a gente chama de síndrome do Peter Pan, eles veem que os filhos vão sofrer e não podem nem morrer, né? Eu brinco que o pai não pode nem morrer, porque quem vai sustentar a criança, né? Exatamente. Entendeu? E às vezes já são, assim, filhos já crescidos, hein? Isso, tem mais de 30 anos Sim. e estão lá ainda. E os pais reclamam muito, porque aí esses filhos, eles não têm uma habilidade de se virar na vida. Então não fica em emprego nenhum, fica em, sei lá, 3 meses, 4 meses, no máximo lá 6 meses e falam que estão cansados. Então cansa, o trabalho cansa, né? E o trabalho realmente é cansativo, né? O trabalho é árduo psicologicamente, mentalmente, fisicamente, né? Pegar a condição e todo dia trabalhar é árduo mesmo. Então se a criança não está acostumada durante todo o desenvolvimento dela a treinar essas habilidades, a ser resistente a tudo isso, quando chega no mercado de trabalho, com certeza vai ter problema. Então, os pais têm uma participação direta quando a gente percebe assim, que eles não amadureceram, os filhos não amadureceram. O pai tem uma participação, a mãe também. Com certeza. E na reversão também, os pais também têm que ter uma postura muito ativa. Então, o que acontece? Quais são as causas, né? Por que a criança fica assim? Então, os pais que estão aí assistindo, muitos devem ter esse problema. Eu tenho várias amigas que têm esse problema hoje. Então, eu falo assim, poxa, eu cuidei tão bem, dei tudo que a criança queria, paguei a faculdade, paguei, né? Às vezes nem faculdade eles conseguem terminar, que começa e não tem persistência. E fala assim, eu não sei onde eu errei na minha educação. E aí os filhos só querem ir para a balada, ainda pedem dinheiro para os pais para irem namorar. Então, o que aconteceu que o cenário ficou tão negativo desse jeito e o que eu faço para reverter? Por que fica assim? Em primeiro lugar, é a falta de limites. Então, a gente mima muito os nossos filhos hoje. Hoje, como eu já falei, nós somos uma geração em que as mães já trabalham e muitas mães vão trabalhar e voltam com muita culpa para dentro de casa porque não ficou aquele tempo com a criança. Então, para compensar, eles querem o quê? Pais e mães, a gente também tem uma leva aí de pais separados, e aí a gente quer a aprovação dos filhos. Hoje é o contrário, porque antigamente era a criança que buscava o apoio, a aprovação dos pais, e hoje são os pais que buscam a aprovação dos filhos. Quase que um sentimento de culpa. Isso. E aí você permite tudo. E essa falta de limites vai fazendo com que a criança não consiga perceber a realidade, porque a realidade é o que dá o limite. Né? Então ela acha que ela pode tudo, que tudo está tudo bem ali para ela, né? Então essa falta de limites na infância é um dos causadores. Então saber dizer não para a criança é muito importante porque ela vai receber vários nãos na vida dela. E isso vai causar, quando você fala o não para a criança, né, coloca a regra bem colocada ali, ela vai entendendo qual é o limite que ela pode ir ou não.
onde que isso é bacana e onde isso se aplica na vida adulta. Quando essa criança for um trabalhador e o chefe chegar para ele e dizer, não pode assim do jeito que você acha que é melhor, vai ter que ser desse jeito, ele vai ter que tolerar essa frustração que é receber um não. E hoje em dia esses jovens que chegam no mercado de trabalho, eles não conseguem tolerar a frustração. Então qualquer não que ele receba, qualquer negativo ou qualquer briguinha que ele tenha, ele já quer ir embora do trabalho, ele não aguenta ficar. Esse chato, né? Não está me compreendendo, é isso? Isso. Outra coisa também que eu acho que é um dos causadores são as faltas dos rituais que a gente não tem mais. Então, por exemplo, as tribos indígenas, né, tinham aqueles rituais de quando o menino virava adolescente, eles faziam um ritual na tribo para mostrar para a criança que ele já não tinha mais aquele papel de criança e que ele assumia um novo papel perante a sociedade e que todo mundo esperava que um comportamento dele fosse diferente do de criança. Inclusive vai para caça. Isso. Tá junto com os adultos. Isso, e a gente perdeu isso, nós não temos mais isso, então tem esse limite, fica confuso. E aí a gente sabe que também se prolonga esse período da adolescência porque você tem que estar mais preparado para o mercado de trabalho. Então a gente vai até uma pós-graduação, aí você vai sustentando aquela criança dentro de casa. Eu estava lendo o seu livro Motivação Sem Truques, da... Alta Books, é isso? Da editora Alta Books. Alta Books, isso. É um livro que realmente tem, assim, conquistado o Brasil. Qualquer livraria que você passa, vê lá em destaque. Mas uma coisa me chamou a atenção, ajudar a delegar tarefas. Ou seja, as tarefas precisam ser delegadas. A criança, o adolescente envolvido em casa precisa participar. A criança, a partir de 4, 5 anos, ela já pode fazer pequenas tarefas em casa, tipo ajudar a recolher os brinquedos. Depois você vai aumentando um pouquinho, ajudar a recolher roupa do varal. Esse tipo de coisa a criança já pode ajudar. E depois é o seguinte, vamos supor, né, que quem já tem lá um marmanjão dentro de casa, também tem que ter uma tarefa dentro de casa, né? Porque senão ele fica numa vida super boa, um rei ali, né? E a mãe faz tudo ali para ele realmente não vai querer sair de casa. Ele tem que saber o que é responsabilidade. Então, até no livro, tem uma parte aí que eu falo como que a gente pode delegar tarefas para as crianças, porque você está ensinando ela o quê? A ter responsabilidade. Responsabilidade é você fazer e se responsabilizar por aquilo que você fez. E não dá para a gente achar que uma criança que viveu sem fazer absolutamente nada, que não teve nenhuma oportunidade para desenvolver nenhuma disciplina, não fez ginástica, não fez exercício, não teve tarefas. Quando chega aos 18 anos, você acha o quê? Que vai vir uma chavinha e vai mudar totalmente o comportamento? Não muda, né? Nesses dias eu vi uma mãe contando da própria filha, que agora está estudando numa universidade, longe de casa, e ela me dizia assim, estou com uma dificuldade tão grande de encontrar uma empregada para cuidar dela. Sim. Por quê? Porque precisa fazer o almocinho, coitada, ela sai de manhã, aí volta na hora do almoço, aí volta para a faculdade, precisa ter alguém para fazer o almocinho, alguém para dar uma limpeza na casa. Vou ser sincero, então eu já disse isso pessoalmente, estou dizendo para outras mães que estão me acompanhando. Uma menina de 23, 24, 25 anos, não tem energia suficiente para cuidar do seu microapartamento? Sim, é verdade, fazer não vai morrer. Sua cama de manhã? Pode, isso, não pode? Pode, com certeza, e deve até. Porque a nossa tendência é essa, né? Esse tipo de serviço ficar muito mais caro, como é na Europa, como é no Japão, como é em qualquer outro lugar, e a gente ter que fazer esse tipo de trabalho que não mata ninguém. A gente não mata por fazer a nossa própria comida, por arrumar o nosso espaço onde nós moramos. Lavar uma peça de roupa. Claro, não é problema nenhum. Isso é um preconceito aí da nossa cabeça. Então, mães que estão nos acompanhando, muitos filhos se tornam eternas crianças porque nós, pais, temos comportamentos que eu vou chamar aqui de comportamentos errados, assim, equivocados. Você sabe que você tocou num assunto interessante, porque hoje em dia é até mal visto a pessoa que trabalha cedo. Antigamente, eu acho que da minha época, antigamente as crianças trabalhavam antes. E hoje nós temos uma legislação que protege, mas ao mesmo tempo não deixa que as crianças se testem nisso. Esses jovens, eles chegam no mercado de trabalho crus demais, Exatamente. Porque não teve nenhuma experiência com trabalho. E eu, por exemplo, sou de uma época que eu já trabalhava desde pequena. Então você já desenvolve. Não matou ninguém. E aí, hoje, você fala assim, você vê, né? Fulaninho está trabalhando porque precisa. É do tipo, porque é pobre.
Então, não trabalhar para o jovem hoje é um status. Ele se vê orgulhoso por não trabalhar, por não fazer nada. E se acordar porque tarde, não mais status precisa. ainda, né? Então, nós aprendemos também, olha só o modelo mental como está errado. A gente aprende que trabalhar só é necessário se você precisa de dinheiro. Olha a nossa cabeça. Então, se eu não preciso de dinheiro, se eu não estou passando fome, se meus pais estão pagando todas as contas, para que eu vou trabalhar? Você entendeu? Então, mudamos tudo, né? Então, está errado. O modelo mental está errado. Então, os pais que querem um filho que seja um sucesso profissional, têm que ensinar desde pequeno a amar o trabalho, a gostar de fazer, não só por uma recompensa. E que existe uma dignidade nesse trabalho. Isso! Temos questões, perguntas. Vamos lá, Luiz Henrique Casoni. Alcides, quem escreveu para a gente foi a Janete de Juiz de Fora, Minas Gerais. Há pouco a Meire comentava aí sobre as razões do comportamento dos filhos. Olha só a pergunta da Janete. Ela está dizendo que o filho dela tem 24 anos, já começou e parou 3 faculdades, não quer trabalhar na empresa da família, também tem problemas nos relacionamentos amorosos. Ela pergunta o seguinte: como que o filho dela pode encontrar um caminho? Porque eles já tentaram de tudo e está difícil do rapaz tomar jeito. Ótimo. Então, mas você sabe que... Ótimo, não tem nada ótimo. Acho que eu já sei. Olha, para quem está passando por uma situação como essa, é desesperador você ver seu filho nessa situação, né? Não consegue fazer nada. Então é o seguinte, você vai ter que realmente tomar uma postura mais ativa para a mudança de comportamento do seu filho dentro de casa. Primeiro lugar é realmente assumir o seu filho é adulto, ele não é mais criança, então deve tratá-lo como adulto. Você precisa começar a dizer não para o seu filho, atendendo às necessidades do seu filho e não aos desejos deles. Então é assim, todos os filhos sabem fazer bem aquela chantagem emocional, né? Então, tipo, mãe, compra esse sapato, mãe, compra essa bolsa, mãe, compra isso, aquilo. E a mãe vai comprando. Diante da televisão, água. Mas que é isso? O sultão que pede é isso? Água. Aí vem a empregada trazendo assim, tal que a mãe empregadinha trazendo assim, quase que tremendo assim, sim, porque o sultão tá pedindo. Exato, traz rápido, né? Você não reclama rápido, muito. Você não reclama. Vamos. Agilidade. Então, o que a mãe tem que entender? Que ela tem que dizer não aos desejos e sim às necessidades. Então, não ao desejo eu não vou ajudar o meu filho a ser um gastão, que se eu estou querendo que ele seja uma pessoa mais econômica, se eu continuar comprando as coisas que ele deseja e não o que ele precisa realmente, eu estou incentivando um comportamento negativo. Agora, o que é o comportamento necessário? Se é, por exemplo, ensiná-lo a ter responsabilidade, a ter comprometimento, esse tipo de coisa, então ela tem que delegar as tarefas e tratá-lo como adulto. Filhinho, tu é grande, tá morando dentro da minha casa, então tem que trabalhar. Então tu vai lavar, por exemplo, você tem que negociar, vai lavar a tua roupa, vai lavar a louça e não faça por ele. Não lavou a roupa, ficou lá tudo amassado, o filho vai reclamar, você fala, filho, isso é um trabalho seu. E tem que segurar, porque o filho vai esbravejar, ele vai xingar, ele vai tripudiar, você entendeu? E você tem que aguentar firme, porque você não fez lá atrás, tem que fazer agora, né? Então, delegar essa tarefa é importante. Essa outra dica que você deu também, muito importante, é não tratá-lo com toda essa coisa bacana, porque senão você faz com que ele queira ficar na sua zona de conforto. Então, assim, não fica lá, quer um lanchinho, filho? Vai sair, leva a blusa. No suquinho. Você entendeu? O tempo todo fala assim, acho que você está com fome, leva isso daqui, sabe? Então, assim, você... Casaquinho, leva o casaquinho. Você faz um ambiente muito gostoso e o filho realmente não vai querer sair de casa. Outra coisa que eu acho que é bacana... E depois vai querer também encontrar uma mulher que faça isso. Não tenho dúvida. Não tem dúvida. Ele vai trocar a mãe pela... vai tentar encontrar. Ele não vai encontrar, ele vai falar, pô, mas essa mulherada parece... Vai reclamar. Sabe? O que está acontecendo no mundo. Isso. E aí, eu acho que uma outra parte é realmente conversar com eles, porque assim, eles são muito inseguros também. Então, assim, não é que eles não saem só porque eles são preguiçosos só, é porque eles acostumaram a ser assim, e porque eles não têm experiência, eles desenvolveram uma insegurança com eles mesmos muito grande. Então, eles também acham que não são capazes. Porque eles já tiveram tantas frustrações, tantos empregos que ficaram pouco tempo, faculdades que não terminaram. Então, eles olham para trás no histórico de vida e eles veem uma série de frustrações, eles não veem vitórias. Então, isso faz com que eles se sintam mais inseguros. Então, aí nesse ponto, os pais também podem ajudar dando um apoio
falando assim, olha filho, vamos projetar então o seu futuro, o que é que você vai fazer, organiza uma agenda, mas nunca faça pelo filho, né? Deixa que ele faça, quanto tempo você vai fazer, coisas práticas, quanto tempo você vai passar procurando emprego, né? Não vá lá buscar um emprego pelo seu filho, falar, ó meu amigo, arruma um emprego aí, ó, o meu filho, sabe? Porque o filho não vai ter a motivação, ele tem que conseguir aquilo ali, ele tem que conquistar para ele sentir o gosto que é conquistar aquele negócio, né? Então, até, por exemplo, eu faço uma coisinha com meu filho tem 6 anos, mas assim, por exemplo, eu não compro o brinquedo para ele compra o dele. Então, assim, ele tem lá o caixinha dele, a gente vai depositando, ele já sabe o que ele quer, o preço, e quando chega no valor, aí ele vai lá na loja e ele pega e compra. Para que isso? Para ele começar a entender o valor do dinheiro e saber fazer gestão do dinheiro desde pequenininho. Porque não vou achar que quando ele chegar aos 18 anos o cara vai aprender do nada, né? Então ele tem que ter essa experiência, né? Tem uma mãe e um pai que eles estão aqui em dúvida. Eu vi a pergunta, mas agora não estou encontrando aqui. A respeito de serviço militar. Não sabe se vão falar com os amigos que são pessoas influentes na sociedade para dispensar esses meninos do serviço militar. Ou deixa fazer. Eles estão nessa dúvida. Pois é, deixar fazer tem um lado bom, né? Que é, assim, você largar o teu filho, porque por que eles não querem? Às vezes porque ouvem falar, porque é muito perigoso, porque as pessoas maltratam, porque isso, que aquilo. Então, você tem muito mito com relação a isso, né? E aí eles não querem porque eles querem proteger, lógico, os seus filhos, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser conversado mesmo com a criança. Eu sei que com o filho, né? Eu sei que tem essa possibilidade de conversar com alguém lá e ser dispensado e tal, mas eu acho que o pai e a mãe, eles têm que olhar o seu filho como se fosse o filho de outra pessoa. Sabe, vocês têm que se afastar um pouquinho deles e olhar como se fosse de outro, porque assim você enxerga melhor. A gente enxerga melhor a família dos outros, né? A gente enxerga melhor e dá soluções melhores, porque você não está emocionalmente envolvido com aquilo. E quando a gente não se envolve emocionalmente, a gente consegue pensar e a cabeça funciona. Então, fazer esse exercício é bacana para você tomar uma decisão, porque eu sei que cada caso é um caso, né? Cada filho tem lá os seus limites, os pais conhecem isso. Eu acho que para decisões como essas, a gente tem que observar um pouquinho de fora e projetar o futuro, do tipo assim, olha, o meu filho se comporta desse jeito, ele tem tantas qualidades, mas ele tem uns defeitos e que, às vezes, esses defeitos podem ser melhorados quando você soltar ele. Então, é como a história da águia. A mãe águia chega no momento em que ela chuta o filho para fora do ninho, o filho nem sabe que sabe voar, e aí, de repente, ele bate as asas e descobre que sabe voar. Então, tem hora que você largar o teu filho é necessário. E às vezes não larga, como o William falou, às vezes não larga porque tem medo de ficar só. Então, às vezes o filho quer estudar no exterior. Fica cômodo para os dois lados, né? Isso! E aí é ruim, porque é uma relação de dependência que não é boa para nenhum dos dois. Porque nós, como vocês até falaram, nós somos seres individuais. Então, a gente tem que saber que cada um tem a sua missão de vida. Eu não posso atrelar o outro na minha vida porque isso é um extremo egoísmo. Eu não deixo o filho viver, fazer o talento dele, levar a felicidade para as outras pessoas com o talento que ele tem, por um egoísmo, uma insegurança minha, que é o que os pais muitas vezes fazem, né? O Rogério Tamaro, ele é de Vitória, no Espírito Santo. A dúvida dele é a seguinte: o filho acabou de casar 3 meses atrás, só que está querendo que o pai continue dando aquele ordenado, entre aspas, que na verdade ele chama aqui de ajuda mensal. Ai, e senhor. Aí, casou, não, enquanto estava em casa tinha né? ali e tal. Não, né? Ai, não, sem condição. É mesmo? Ele já montou a família dele, é uma pessoa totalmente casou, separada. fez a festa, tudo isso é da homem, o pai não diante da dorme sociedade, junto, né, mulher. com a noiva. O pai não dorme junto com a noiva, ele não precisa, não tem. Imagina, corta isso, né? Corta aí, a ajuda acabou ali. Acabou. Imagina, devia ter acabado antes até.
Eu acho que assim, a partir do momento que você já tem que, o quanto antes, você conseguir fazer com que os teus filhos andem com as próprias pernas, melhor para ele. Ele vai ser muito mais feliz, porque ele já vai descobrir que ele mesmo consegue fazer as coisas. Eu tenho certeza que essa criança vai ser muito mais autoconfiante e vai sofrer menos na vida. Ó, posso ficar tranquilo então aí, ó, Vitória no Espírito Santo, Rogério, não chega chega. mês que vem a dizer, meu filho, agora com as suas próprias asas, é isso? Isso. Filho, você se vira, imagina, eu nunca vi uma coisa dessa. Sério mesmo? Você nunca viu? Não, acontece. Acontece, mas é assim, não é declarado. É assim, ó, pai, eu tô com um problema aí, sabe como é que é? Eu tô precisando aí. Esporádico. Isso, acontece e você Mas encosta ali não. e tal. Mas desse jeito, assim, muito escrachado, aí é demais. Oh, meu Deus do céu, olha, vai ter cada coisa, né? Você falando aqui da zona de conforto, e é verdade, né? Que às vezes, assim, o pai, a mãe querem que ele continue em casa, então cercam de todos os cuidados, não precisa fazer nada, meu filhinho, fica aqui. Exato, Tá e hoje bom tem pra muito eles, isso. né? Claro, porque tem alguém, né? Ninguém quer ficar só. Aí pensa assim, e tem muitos pais que têm, isso eu já ouvi bastante, viu, Dalcides, assim, ó. Eu quero ter filho, sabe por quê? Porque quem vai cuidar de mim quando eu ficar velho? Olha que egoísmo eu acho que você ter um filho só para ele cuidar de você quando você ficar velho. Eu já vi também assim, teve só um filho, eu tenho só um. Isso. Nossa, mas quem é que vai cuidar de você quando ficar velho? Eu não sei quem vai cuidar. Mas eu não posso colocar nas costas do meu filho, ou se eu tivesse outros, essa responsabilidade de cuidar. Isso. Né? E muita gente tem filho pensando assim. Sabe, não é por amor, porque você quer criar alguém, porque sabe que você tem essa possibilidade de educar uma pessoa, de dar um futuro melhor para essa pessoa. Não, é totalmente egoísta a motivação para ter o filho. É para mim, né? Não é para o mundo, é para mim. Você, telespectador, não fique bravo com a gente não, viu? A gente está falando todas essas coisas, está falando, nossa, né? Mas assim, Dalcides, vocês estão me descrevendo aqui, descrevendo e tal, eu sou exatamente isso. Ó, calma lá. Sempre dá tempo de começar a mudança. Dá tempo. É difícil porque você já não está lidando mais com uma criança, você já está lidando com um adulto. O adulto tem filho que é maior que a gente, menino. E quando o bichinho fica bravo, o negócio pega. Então é muito mais difícil você botar limite num cara que é marmanjão desse tamanho do que numa criança assim, né? Até por uma questão lógica. Lógica. E outra, o filho mais velho, já adulto, ele briga, sai de casa, bate a porta, pega o carro. A criança ainda não. A criança, você ainda tem um certo domínio. Então é muito mais fácil você educar uma criança pequena do que querer educar um marmanjão lá na frente. Faz cara de bravo, ainda funciona quando eles são pequenos. E às vezes são agressivos, viu, Dalcides? E às vezes também, com 5, 6 anos de idade, eu tenho visto já assim, pequenos ditadores, né? Sim. Os pais todos intimidados, a gente não vai sair, ele não quer, ele não quer. Mas 5, 6 anos, quem vai decidir se a gente vai sair ou não? São nós. São os pais, claro. E você tem que mostrar desde pequeno quem é que manda na casa, entendeu? Então eu sempre falo assim, olha, filho, você está aqui na minha casa, você está sob as minhas regras. O dia que você tiver a sua casa, então são as suas regras. Boa. Mas não dá para ter um monte de gente mandando. Né? Ó, você que está nos acompanhando nesse momento, que está falando assim, ai, que bom que eu não sou filho do Dalcides, nem da Meire, né? Que bom. Vamos lá, mais questões, perguntas, telespectadores. Vamos lá, Luiz Henrique Casoni. Dalcides, a Tereza Alves do Rio de Janeiro escreveu para a gente através do redevida.com.br/tribuna. Há pouco você e a Meire falavam sobre a ajuda de custo aí para os marmanjões. Olha só, a Tereza está perguntando sobre os filhos que estudam, trabalham e ainda estão se construindo profissionalmente. Até que idade que é aconselhável ajudá-los financeiramente? Pois é. Não tem uma idade certa, limite. Eu acho que assim, o quanto antes você conseguir fazer com que seu filho seja financeiramente independente de você, melhor será para você e para o seu filho, porque é um fardo a menos, se você pensar bem, né? Então, todos os pais que têm filhos grandes e que os sustentam, sabem quanto custa. Então, quanto antes você conseguir fazer isso, melhor, mas nem sempre é possível. Mas eu acho assim, que o importante, tudo bem, você está pagando o curso para o teu filho, mas você tem que ficar um olho lá e um cá, né? Do tipo, estou pagando o curso, mas o que eu estou vendo que meu filho está fazendo por ele mesmo, ou minha filha, para se ajudar?
Quer dizer, ela está aproveitando as oportunidades de estágio? Ela realmente está fazendo alguma coisa para o futuro dele ou dela ser melhor? Então, eu acho que os comportamentos dos filhos precisam acompanhar o investimento que você está fazendo. E o tempo todo é lembrar. Olha, eu estou te ajudando aqui, mas você tem que ajudar aqui também. E puxando esse comportamento, porque se deixar, fica o dia inteiro no videogame, que tem vários marmanjões que ficam no videogame o dia inteiro. E botando prazos também, eu acho assim. Prazo por exemplo, importante, você estava falando de rituais. Quer ver um ritual bom que eu acho? Formatura. Sim. Formatura é sempre aquele momento assim, meu filho, muito bem, agora já com o diploma em mãos, precisa de mais ajuda aí, sei lá, mais uns 2, 3, 4, 5 meses, arrumar um empreguinho e tal. Mas assim, a partir daí é o momento, voa. né? O marco. Isso. Tem que ser, mas é difícil, sabe por quê? Assim, esses pais que têm esses problemas, eles têm dificuldade em dar limite para os filhos. Então, como eles não conseguiram dar lá atrás, quando chega, que a criança já está grande, os pais continuam com o mesmo comportamento, eles tratam os filhos como se fossem ainda crianças, e eles já não são mais crianças. Então, muitas vezes os pais realmente perpetuam esse papel do Peter Pan. Então, essa síndrome do Peter Pan foi utilizada por um psicólogo em 1983, realmente ele fala sobre esse personagem que vive na Terra do Nunca. Onde lá acontecem todos os sonhos, e esse menino, que é o Peter Pan, o personagem, ele não quer amadurecer. Então, o que é amadurecer? Eles acham assim, que amadurecer é chato, ter responsabilidade é chato. E vamos ser sinceros aqui, um pouquinho né? Um pouco é. E eles Acordar acham... cedo não é um pouquinho chato? Isso, mas tem o ganho. A gente tem que sempre lembrar que você tem um ganho, né, nisso. E é a tua liberdade. E ao contrário do que o jovem pensa, esse jovem que não quer amadurecer, ele acha que a responsabilidade vai tolher a liberdade dele. Então ele acha assim, a minha vida vai ficar chata, eu não vou mais poder ir na balada, eu não vou mais poder tomar todas. Né? E ao contrário, ele vai ganhar uma outra vida que ele não conhece ainda e que é muito melhor do que essa vidinha que ele está levando aí no dia a dia, sabe? Então, assim, ele tem que começar a enxergar o ganho, e quem pode ajudar aí realmente são os pais. Sabe? E aí tem que ir na firmeza, como eu falei, tem que dar uns castigos mais ou menos como aquele que eu falei, olha, dá tarefa de casa, não fez, não está trabalhando fora, mas tem que trabalhar dentro de casa. Né? Não fez, não faz, vai ficar lá com a roupa suja. Meire, hoje entendeu? Eu estou descobrindo uma... Meire, eu achava assim, só doce, tá tudo certo, docinha, delicada, mas com uma firmeza e uma clareza de saber onde quer chegar. Mas mãe é assim, né? A mãe ela tem os dois lados, né? Acho que os pais têm os dois lados. Você tem um lado acolhedor, em que você vai dar o suporte que precisa, mas ao mesmo tempo você tem que ter a firmeza. E um bom líder também é assim. O líder que é amigo demais, ele não ajuda a equipe a crescer. Então, você tem que, às vezes, ter um lado mais severo para que você foque naquilo, e a hora que o pessoal está começando a descambar, você fala, não, vamos lá. E é essa força, por isso que eu falo assim, que a raiva, ela também, quando ela é bem canalizada, ela constrói. Isso é inteligência emocional. A raiva mal canalizada destrói, a gente joga as coisas e tal. Mas a bem canalizada, ela faz você construir a garra, que você fala assim, não, vamos lá, filho, você consegue. E você dá essa força pro teu filho, e é com essa mesma energia. Né? Então, assim, a gente precisa ser mais sábio na hora da gente canalizar a nossa energia para o que precisa. E o prazer que vem quando as pessoas percebem que elas podem mais do que elas imaginavam que podiam. Isso. Você sabe que teve uma pesquisa aí, né, que as áreas do cérebro, elas acionam as áreas da felicidade, que foram mapeadas lá, tipo satisfação, felicidade, quando a gente se supera. Tem a ver com aprendizado, tem a ver com essa experiência de vida. Quando você acha que não consegue, vai lá e consegue. Por exemplo, quando os filhos ganham um campeonato de natação, ou quando o filho dança no final do ano, a gente chora. Por que a gente chora de emoção? Porque a gente fala, poxa, ele conseguiu fazer tão lindo. E a gente se emociona porque a gente fica feliz também de ver que a outra pessoa conseguiu. Né? Então, essa área, ela funciona também olhando o outro. Por isso que futebol dá certo, né? Que o pessoal, ele torce pelo time, e quando o time ganha, o pessoal fica maluco, né? Porque aciona essas áreas aí relacionadas à felicidade. Acessos de raiva, rebeldia. Tem alguns filhos que, quando contrariados, meu Deus do céu, isso que eu te falei. Esse é um grande problema, porque quando eles já são grandes,
E ainda mais se já se envolveram com drogas ou coisa assim, a coisa fica violenta dentro de casa. Porque eles já são grandes. É o que eu te falei, aguentar a raiva de uma criança de 8 anos, 6 anos, é uma coisa. Agora, você aguentar a raiva de um marmanjão de 20, 30 anos, é outra coisa. E o cara tá acostumado assim, ô mãe, me dá uma dinheiro aí pra ir pra balada, pra beber. Aí a mãe dá. Aí o dia que ela fala assim, não dá, vai ver o escândalo que esse rapaz vai fazer. Ele vai ameaçar, ele vai bater, ele vai jogar coisa em casa, né? Então ele vai tentar do jeito como ele sempre fez quando criança, mas quando ele era criança ele se batia no chão e tal, e não era tão complicado. Agora, quando a criança cresce, a coisa já fica num nível muito mais perigoso até, né? Eu me lembro uma vez, assim, no shopping, 3 crianças assim, rolando no chão e tudo mais, até eram meus parentes. Aí eu me lembro assim que eu me abaixei e falei assim, bem baixinho, só para eles, parem com essa palhaçada agora. E fiquei sério. Isso. E eles pararam. Pararam aí. Olha, mas esses meus parentes até hoje me perguntam, agora vão saber, né, em rede nacional. O que você falou? Mas assim, quais foram as palavras mágicas? Parem com essa palhaçada agora. Nossa, levaram um susto. Isso, porque ele viu que não funcionou com você. Então, as crianças fazem esses artifícios, né, que são as nossas estratégias de comportamento. A gente sempre vai fazer um jeito que dá certo. A gente faz isso o tempo todo. Por exemplo, relacionamento amoroso. Aí, quando você começa, a pessoa vai fazer assim, vou testar o limite do meu parceiro. Você começa a fazer ceninha de ciúme para ver se o cara reage. Certo. A hora que o cara reage bem forte, aí você fala assim, agora eu já sei, agora não faço mais. Mas precisa a pessoa dar uma bem forte, né? Para a pessoa saber até onde vai, né? Poxa, eu devia ter conversado contigo 10 anos atrás, quando eu me casei. Ó, Meire Caminha, motivação sem truques. Isso. E realmente um livro que está fazendo sucesso por causa disso. Ó. É verdade naquilo que fala, é transparência, é clareza. Aí, Meire Caminha. Meire, eu quero só te agradecer. Obrigado por ter vindo. Brigadíssima. E eu gostaria de deixar o site, pode passar Ótimo, o site? deve. www.meirecaminha.com. Eu faço também palestras motivacionais com mágicas. Então, você que tem aí uma empresa e nesse momento de crise precisa motivar os seus funcionários, pode me chamar lá. Nesses dias, alguém que participou de uma dessas palestras disse, ela é fantástica, tem mágica e depois ela vem com um conteúdo forte e tem mágica de novo. É isso aí, parabéns pelo trabalho. Ai, obrigada, Dalcides. Olha, eu adoro estar aqui. Muito obrigada e parabéns pelo programa também.